canetinha na mão, redação no coração. Tá começando mais um episódio de Redação e hoje a gente vai falar sobre artigo de opinião. Para quem não está acostumado com o vestibular da Unicamp, isso pode ser até uma coisa boa, porque você pode perceber que o vestibular da Unicamp ele tem temas que são muito atuais. Isso pode ser um problema e pode ser uma facilidade, porque você talvez não saiba qual que é o gênero textual que eles vão pedir. Mas isso pode ajudar, porque o que a Unicamp quer não é que você faça um texto sensacional, mirabolante. O que eles querem é que você olhe para aquele enunciado, responda aquelas informações do enunciado, e é isso. É só isso que eles precisam que você faça. Então, quando vai fazer um texto da Unicamp, não se preocupe tanto com o gênero textual, se preocupe com o que eles querem no seu texto. E, só para poder ajudar, a gente vai falar de artigo de opinião, porque talvez você possa também estar procurando para fazer algum trabalho na escola, ou também até na sua universidade, ou até ensinar para a sua turma. Uma das primeiras coisas que vai acontecer é que quando você fala de um artigo de opinião, você está falando de algum assunto recorrente e atual. Isso significa que nenhum assunto você não vai ter ouvido falar, você não tem nenhum conhecimento. Muito pelo contrário, até nos seus motivadores você vai ter a apresentação de que você precisa saber daquilo, porque aquilo já foi falado, e você vai ter jornal, você vai ter alguma coisa das mídias sociais, falando já sobre aquele assunto que ele não é novidade. Então, para quem está estudando no Unicamp, pode ser muito interessante que você fique ligado nos jornais, pelo menos nas manchetes, e pensar em temas e construir pelas manchetes de jornais um tema. Então você pensa, poxa, que tema que eu poderia falar essa notícia no jornal para você já poder se antecipar? E também do que acontece por meio do Twitter e das outras mídias sociais. Que aí fica uma das coisas, que é você falar no assunto relevante desse tópico, então você se posicionar. Nenhum assunto, ele é tanto de que você vai falar de que depende. Todo assunto, ele tem uma parte que depende. Porém, o que ele precisa do seu artigo de opinião é você expresse sua opinião, então você se posicione, você fale o que você acha ou o que você não acha. Lembrando do dissertativo argumentativo, você vai ter o quê? Que você vai sempre argumentar, tentar convencer uma pessoa de um ponto de vista. O artigo de opinião funciona praticamente da mesma forma. Você tem que defender uma opinião. Uma coisa também que pode acontecer é você colocar seu exemplo em coisas que são concretas, fatos históricos, alguma coisa de geografia, dados, estatísticas. Porque como às vezes a gente pode estar falando de alguma coisa, de um artigo de opinião que pode ser muito abstrato, então significa que você tem que trazer alguma coisa para a realidade para mostrar, olha, a minha opinião se baseia nisso porque eu já vi isso na história, já vi isso na geografia, já vi isso na filosofia, na sociologia, na literatura, na música. Então você apresentando exemplos concretos de coisas que já aconteceram na realidade facilita a sua vida para você mostrar que sua opinião é válida. Principalmente, cria uma relação de causa e consequência. Então você pensa como aquilo pode ter se originado e as consequências daquele tema continuar, como eles persistem na atualidade, fazendo com que sua opinião ela tenha um início, um meio e um fim. E claro que existem algumas coisas que podem se diferenciar muito, porque você pode ter percebido que até agora parece muito com dissertativo argumentativo. E agora a gente vai falar das coisas que você não deve, de forma nenhuma, deixar de fazer no seu artigo de opinião. E o primeiro deles é não usar da interlocução. É um artigo de opinião. Você tem que colocar o seu posicionamento, você está falando com uma pessoa. Lembre-se disso, não tem problema você falar eu acho, na minha opinião, você usar a primeira pessoa. No dissertativo argumentativo você não pode, porque você se utiliza da terceira pessoa, você tem um lado emocional. Como você fala opinião, toda opinião é pessoal, inclusive opinião pessoal é pleonasmo. É uma coisa que é viciante, toda opinião é de uma pessoa. Então, faça assim esse uso de o que você acha daquela posição e daquele tema que está sendo abordado. Outra coisa que você precisa também levar é em conta o seu público-alvo. Às vezes você pode estar escrevendo um artigo de opinião para um jornal, você pode estar escrevendo para muitas pessoas, você pode estar escrevendo para a escola, você pode estar escrevendo para os professores. Então você precisa pensar, poxa, para quem eu estou escrevendo? Que tipo de referências que eu vou fazer? Adianta você fazer uma referência de um filósofo que ninguém ouviu falar e você só ouviu falar isso na sua faculdade? Tente pensar em alguns filósofos que podem ser um pouco mais acessíveis, que as pessoas tenham mais conhecimento, como por exemplo, talvez falar de Platão, talvez falar de Sócrates. Você pode talvez falar do Domênico de Masi, você talvez possa falar, mas lembre-se, você tem que falar de um público-alvo que está naquele seu linguajar, naquele seu repertório. Se for utilizar alguma coisa muito difícil, tente fazer com que aquele repertório seja o mais acessível possível. Então, preste atenção em quem você está falando e para quem você está falando. E por último, que pode parecer meio contraditório, que é você evitar um contra-argumento. É claro que toda opinião, ela sempre vai partir de um lado. Você sempre tem a coisa do depende em temas de artigo de opinião. Você sempre pode falar de uma coisa ou de outra, mas você precisa defender um. O que eu estou falando sobre esperar um contra-argumento é você se posicionar aqui. É claro que você pode ter os dois lados sendo válidos,
Porém, você tem que fazer de forma que o seu ponto está válido e que você principalmente consegue mostrar como aquilo faz sentido. Não é que a pessoa tem que concordar depois de ler seu artigo de opinião, mas ela tem que perceber que foi uma construção tão completa que você não consegue achar um defeito e apontar, tipo, mas quando você apresenta essa argumentação, ela está equivocada. Na verdade, não, porque você está se fazendo uma tese, apresentando a causa e a consequência. Então, tente achar como que a sua própria argumentação pode ter falhas, para você conseguir fazer uma argumentação muito mais clara e até mesmo prever que alguém possa falar alguma coisa que tem de problema no seu artigo de opinião. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. E aí fica, então, como que você pode construir um artigo de opinião. Lembre-se que na Unicamp, geralmente você não tem 30 linhas, geralmente são menos linhas para você ir já direto ao assunto. Então, artigo de opinião, vai direto ao assunto, veja alguns exemplos para você poder conseguir escrever o seu com muita clareza. Espero que vocês tenham entendido. O vídeo vai ficando por aqui. Gostou? Dá um like, por gentileza. Compartilhe esse vídeo para alguém que possa também estar estudando para Unicamp ou algum outro trabalho para poder fazer um artigo de opinião. Muito obrigado pela audiência de vocês e é isso.